Fala aí, minha rapaziada, tranquilo? Então, tô aqui de novo para fazer um convite para você para assistir esse vídeo que é maneiraço, com um cara muito especial, com o qual eu tenho um carinho muito grande, entendeu? Eu conheço ele como Cristiano, mas vocês, todos vocês conhecem ele como Cavalo. Se liga nessa resenha aí, bate-papo que o nosso amigo Emerson Christian travou aí com o treinador Cavalo, multicampeão em Duque de Caxias. Vem com o Zé Corneta. Boa tarde, estamos aqui hoje para a TV Zé Corneta, diretamente aqui do Campo Tricolor. Vamos entrevistar hoje aqui essa fera, nosso amigo Cristiano, o famoso Cavalo, multicampeão aqui em Caxias e fora de Caxias também. E aí, Cristiano? Queria que você falasse um pouquinho pra gente, quem é o Cristiano? Fala, boa tarde, Emerson. Cristiano é um cria aqui da favela, da comunidade, né, cara? Eu convivo aqui já tem 30 anos, presente aqui nessa arena aqui, acompanhando jogos, jogando, tomando conta. Um cara muito transparente, muito verdadeiro, um cara que tem um percentual de rejeição muito grande, até porque muitas das vezes fala aquilo que pensa. Mas um cara de coração enorme, que tem grandes amigos, mas não, acho que nem tantos amigos, mas assim, os que tenho, no caso, são de verdade, mas um cara muito sincero, muito amigo, de coração grandão. Isso é bom, isso é bom. É. E aí, uma polêmica, hein? Time de coração de várzea e time de coração nacional. Ah, cara, acho que eu vim até trajado, né, cara? Eu sou 100%, eu consegui me identificar de uma maneira tão grande, apesar de nunca ter ganho lá no Arnão, né? É o único local de Duque de Caxias que eu participo de competições que nunca ganhei. E tenho uma vontade imensa, mas o meu time de coração é o 100%, não escondo isso de ninguém. Talvez quando eu parar de tomar conta de time, eu vou virar diretor, mas eu quero poder participar, eu quero poder estar perto, acompanhar, porque a gratificação e o carinho que eu tenho por esse time é muito grande. Isso não significa que eu não tenho carinho pelos outros, mas é a identificação que eu consegui criar com o Bial lá, com aquela família de 100%, e isso me fez virar torcedor, cara. Esse foi o time que mais mexeu com você e que mais te emocionou. Eu não sei se é emocionar, né? Porque assim, futebol tu vive de muita emoção realmente. Mas assim, eu acho que é o que eu mais me identifiquei mesmo, né, cara? É porque assim, futebol não é só dentro do campo, futebol tem um extracampo. E o extracampo, do caso do 100%, é muito, muito, muito bom mesmo. Acho que hoje a gente tem uma referência, né, caso de organização muito grande, né? Eu vou te dar um exemplo bem claro. Há pouco tempo atrás, o próprio Renando Durval, que é meu amigo, né, ele e o Luiz vieram me procurar para poder ver se a gente conseguia ajudá-los, né, nos projetos, a forma de como conduziam a rede social de um time, o que eles faziam para poder, no caso, fazer divulgação das marcas, dos patrocinadores. Ou seja, é legal você saber que você está fazendo um bom trabalho, né, o presidente lá, no caso, consegue fazer com que as coisas aconteçam sem muita condição, com a ajuda de parceiros, diretores. Então você servir como exemplo do lado bom das coisas é gostoso. Então por isso essa identificação extra-campo me fez fazer com que eu conseguisse me apaixonar por esse time de uma forma que eu, assim, virei torcedor número 1, ou seja, além de treinador, virei torcedor. Isso é bom, isso é bom. E assim, você também já foi jogador, né? Ah, já joguei bastante. Uns falam que eu sou um cabeçudo com sorte, né, cara? A realidade é essa. Eu ganhei bastante aqui em Duque de Caxias, eu joguei em grandes times, né, na várzea aqui. A gente tem como referência 5 de Maio, eu joguei em times como Inflamável, eu joguei no Ajax durante muito tempo, fora 6 anos no Ajax, eu joguei no Bitenca, aqui no campo eu joguei no Tricolor, joguei no 18, então joguei no Japeri, então times Baltazar, no Arnão, então assim, foram times que eu consegui ganhar bastante. Eu só falei nome de times que eu jogava, não assistia não, tá? E assim, desses campeonatos todos que você jogou, depois que você virou técnico, qual foi o campeonato assim, mais que você gosta de disputar? Assim como disputou como jogador e agora disputa como técnico. Mas só há um tempo atrás, vou falar, se você fizesse essa pergunta, eu acho que para mim, eu acho que para qualquer outro, a gente diria que a 5 de Maio foi o glamour, né, do futebol de pelada de várzea de Caxias. Então assim, só que os anos foram se passando e as organizações, no caso, foram aperfeiçoando, foram se qualificando, e isso fez com que o Arnão e aqui o Tricolor se tornasse
né, a menina dos olhos de ouro do que a gente queria que chegasse. Chegar aqui na 5 de maio, aqui no Tricolor e ser campeão numa final, chegar no Arnão, né, tu viu o campeonato lá do Arnão, pô, jogar BR3, esse Raça Negra, aquele campo lotado. Então, assim, as coisas foram mudando de uma tal forma que hoje o campeonato do Tricolor e o campeonato do Arnão são os dois campeonatos de maiores expressões e que, assim, eu acho que todo mundo quer participar, entendeu? E aí, desse campeonato todo, qual foi o mais importante na tua carreira como técnico? Você foi campeão. Ah, cara, pô, deixa eu falar pra tu. Cada um tem um gostinho diferente, cara. A realidade é essa. Eu ganhei na Apoteose o primeiro ano, quando eu ganhei com 21. Foi um campeonato, tipo... Acho que foi o mais difícil, porque a gente tinha um time bom. Tinha um time bom. A gente não tinha um grupo muito bom. Mas a gente tinha um time muito bom, né, cara? E, assim, a gente conseguiu chegar contra o Palmeirinha, a gente conseguiu levar. Aquilo ali, acho que foi o campeonato mais difícil. Mas o mais importante... Tenho a Liga, que eu ganhei 2 vezes, né? Aquela premiação de 50 mil, né? Eu tava lá, tava lá nesse dia. Tava, né, cara? Tava e até aqui... na comissão da arbitragem lá. E ter ganho aqui também, né, cara? Porque eu ganhei aqui no La Máfia, eu cheguei 3 anos por consecutivo, né? Eu ganhei no La Máfia, um time que nem pouco tempo de existência, mas foi uma coisa que, tipo assim, explodiu de uma tal forma, com uma proporção tão grande aqui no bairro. As pessoas compraram a ideia ali da Furquinho, o Michel, o Danilo, o Nem, a rapaziada que joga, ou seja, alguns largaram seus times de coração, vieram participar do projeto, uma coisa legal. Deu certo no primeiro ano que a gente chegou na semifinal, acho que foi de servir de aprendizado. No ano seguinte a gente ganhou. Então, assim, eu acho que ter ganho aqui, pra mim, foi gostoso demais, cara. E agora, assim, falar só um pouquinho da sua família. Nós sabemos aí que o nosso amigo Caio, graças a Deus, Deus abriu essas portas para ele no Botafogo e hoje está lá nos Estados Unidos. Pois pra gente aqui da comunidade é muito emocionante, porque a gente sabia que ele foi nascido e criado aqui e hoje está brilhando na Europa. E aí, fala um pouquinho daí da sua família e do Caio. Cara, olha só, falar pra mim do Caio, né, na realidade é uma coisa muito fácil, né? Eu consegui criar o Caio aqui dentro, a gente sabe, no caso das dificuldades que a gente tem, a gente sabe dos problemas sociais que a gente tem aqui no bairro, né? A gente fica com medo, a gente procura mostrar o que é certo, o que é errado. A gente tentou fazer com que ele aprendesse o mais rápido possível, né, aquilo que era correto, né? Só que, assim, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter, no caso, eu acho que o Caio é dom, né, cara? Esse dom veio para ele, a gente conseguiu de ajudar eu e a mãe, os parentes mais próximos, né, que acompanhavam. A gente tem amigos aqui que ajudou também bastante vezes, no caso o próprio Jefinho, o Clever, por diversas vezes levaram em treinos, né, eu não conseguia sair do trabalho para poder levar. Então, assim, é legal saber que, assim, saiu uma pessoa daqui, né, e tá conseguindo, né, galgar nos objetivos, assim, os sonhos, né, que você desde criança, acho que a grande maioria das crianças que estão aqui pensam em ser jogador de futebol, e é prazeroso saber que, pô, daqui da comunidade saiu mais um. A gente tem o Hugo, né, que jogou aqui, né, conviveu muito tempo aqui, mas é mais próximo ali do Bilac. Tem o D, que no caso era lá do Pique Novo, lá de cima. Então, assim, Magno do lado. A gente tem N pessoas, uns que chegaram mais longe, outros, no caso, estão galgando, alguns degraus ainda, mas, assim, cara, é muito gostoso saber que, assim, primeiro ser pai de um atleta de futebol, né, cara, e hoje, pô, saber que, assim, pô, as pessoas me conhecem não só porque, pô, o Caio, vocês conseguiram, me parabenizam por causa que ele conseguiu chegar, e eu costumo dizer que, assim, é difícil, tem um lado bom das coisas que, pô, é a televisão, é o carinho das pessoas, mas tem um lado ruim também que é muito difícil, né? Tem muito sofrimento nesse período aí de 16 anos, né, que a gente está nessa correria, mas, assim, saber que dentro de uma comunidade saiu mais um atleta, assim, do bem, que está mostrando que, pô, ele poder falar nas entrevistas dele que saiu aqui da Mangueirinha, cria daqui, o local onde a gente convive, é o local onde a gente está todos os finais de semana, então, assim, é gostoso demais, cara. E qual foi a primeira emoção de ver ele no profissional e vocês lá assistindo o jogo? Cara, eu não sei, juro pra você, eu não consigo explicar exatamente, porque, assim, é um conjunto de emoções, de coisas que era vontade de chorar, era alegria, era satisfação de prazer, sonho realizado, era tanta coisa, cara. Você explicar assim detalhadamente como é, eu sei que eu saí tipo assim, meu irmão,
transbordando de emoção, transbordando de alegria, ver ele atuando no primeiro jogo, sabe? Foi lá em Volta Redonda contra o Madureira, contra o Volta Redonda, lá foi o primeiro campeonato carioca que ele disputou. Então, assim, eu saí daqui, fui para Volta Redonda ver o jogo. Então, assim, ali eu falei, porra, chegou, né, cara? Conseguiu chegar. Mas faltava muita coisa. E foi um ano maravilhoso que ele viveu ano passado. As coisas aconteceram muito rápido, né, cara? Tipo assim, não foi muito bom para o Botafogo no primeiro momento, mas para ele especificamente, no caso individualmente, no caso para ele foi um ano maravilhoso. Ele conseguiu muita coisa que fez com que ele saísse do país, né? Tá nos Estados Unidos jogando uma liga muito boa. As pessoas acabam, uns não conhecem, mas é uma competição muito boa. Mas, assim, feliz demais mesmo pelo sucesso alcançado até o momento, cara. Manda um abraço pra ele aí. Manda um abraço. Ele sabe, a gente fala quase todo dia, filho, o pai tá aqui, tu sabe que a torcida é sempre, porra, né, grande. E sabendo que o mais breve possível você vai estar aqui de férias, a gente vai estar junto. Te dar um abraço, um beijo, morrendo de saudade. E agora nós vamos pro segundo bloco, que é uma parte assim meia... as polêmicas, né? A futebol tem polêmica, né? Tem que ter polêmica. Qual o time, Cavalo, que você assim, não se vê treinando ele, como técnico dele? Pô, cara, eu tenho muitos amigos, no caso assim, do futebol, né? Beirada de campo. Eu vou citar um exemplo, eu tenho o João, lá do Natural, o Beto, o Favela, Davi, que é um cara polêmico pra caramba, mas eu me amarro na dele de graça. Mas pela minha identificação com 100%, o Natural seria o time que eu nunca iria tomar conta. Ou seja, até independente de rivalidade, por cima, ganhando muito ou perdendo muito, é um time que pela rivalidade eu jamais mudaria de lado. Hoje eu posso falar com exatidão, tipo assim, eu sou torcedor do 100% e não tomaria conta de hipótese nenhuma do Natural, não pelo time, tá? Mas pela identificação que você tem pelo Natural, porque e assim, lá é quase o Flamengo e Vasco, né? Exatamente isso. É aquela rivalidade. Lógico, isso. Qual jogador, aquele jogador que você fala assim, esse aqui eu vou tirar o chapéu para ele? Ou jogadores que você, tanto por humildade, tanto por jogar muito, aquele jogador que você tiraria o chapéu para ele? Cara, é fácil aqui, eu juro pra você, vou citar um só, tipo assim, eu poderia citar vários, mas eu vou citar um, acho que a grande maioria que estivesse aqui na minha posição falaria a mesma coisa, o Cleiton, cara. O Cleiton é um cara sensacional. O Cleiton é de tamanha humildade. Do Raça Negra, né? Do Raça Negra. Pô, esse aí é gente, muito Negão é diferente, o Negão é um ser humano maravilhoso, tem boa que não fala, dentro do campo, meu irmão, ele é super acima da média, ele é referência pra gente aqui na comunidade também. Então, assim, é um cara que eu tiro o chapéu, falo pra ele, meu irmão, na moral, você é sacanagem, ele é diferente. O Cleiton, em todos os sentidos do cara, é diferente pra caramba, cara. E aquele... infelizmente, você não tiraria o chapéu. Cara, eu tenho tanto desafeto nesse negócio de campo, né, cara? Porque, assim, eu não queria nem citar nomes, mas, assim, eu tenho muitos problemas porque, assim, você tem suas escolhas no treino. O cara que fica à frente ali é difícil, por mais que nem fala, treinador de pelada, tem importância nenhuma, não tem nada. Não, cara, tem sim, mano. Você conseguir levar um grupo com 30, né, e onde só jogam 11, às vezes você faz 4, 5 substituições somente, você acaba desagradando uma porrada de gente. E nesse período de anos, tomando conta, tem mais de 15 anos que eu tomo conta de pelada, né, cara? Então, assim, eu fiz alguns desafetos. Porra, o que eu posso falar, por exemplo, é o Rafinha, lá do Ponto 50, o exemplo. É um cara que a gente gosta dele, a gente sabe como pessoa, é amigo, mas um tempo atrás eu tomei conta do Ponto 50 e, assim, ele não gostou do meu trabalho, eu tive que respeitar, até porque, no caso, assim, ele jogava pouco, mas é um cara que eu tive um desafeto, tipo assim, há pouco tempo atrás, mas passou, acho que 2 ou 3 domingos, no caso... Passou um tempo, a gente estava atrás aí conversando depois do jogo do pau rolou, a gente se abraçou, a gente conversa, a gente brinca, a gente bate papo e as coisas voltaram ao normal. Mas assim, eu acho que muita coisa para mim fica dentro do campo, entendeu? Eu procuro entender que assim, ganhando ou perdendo, o que vai acontecer é que no ano seguinte talvez eu não faça parte do elenco que eu estiver tomando conta. Mas assim, o extra-campo, né, cara, eu não levo pro pessoal jamais. Tá? O futebol, o que acontece dentro do campo, fica dentro do campo. Entendeu? E assim... eu como árbitro, você está nessa lista também, mas qual aquele árbitro que você, assim, quando você vê ele entrando em campo, tu fala assim, meu Deus, é ele hoje? Cara, isso aí eu não vou correr da raia, não. O Rogério é um cara que
que eu não gosto de trabalhar com ele no campo. Eu não estou falando pelo profissional que ele é, não, tá? Eu não me identifico com ele, eu respeito o trabalho, ele é um profissional, no caso, a área dele, até porque eu não sou árbitro, mas como eu tomo conta do campo, é um cara que, assim, eu tive muito problema com o Rogério, sabe, umas picuinhas chatas, que no caso, eu acho que essas picuinhas, no caso, elas não foram uma parada, essas arestas, então, assim, é um cara que eu prefiro não trabalhar com ele em hipótese nenhuma. Sempre que eu puder, no caso, não é vetar, mas sempre que eu puder, no caso, falar com a minha diretoria que, no caso, não seja ele o árbitro de uma partida que eu esteja participando, independente de tomar, e assim, normalmente ele costuma apitar muitas partidas importantes, até porque, no caso, a qualidade de árbitro que ele é. Mas se eu puder fazer com que as coisas sejam outro árbitro, né, e pedir para a minha diretoria que não seja o Rogério, seria para mim, no caso, um cara que... E aquele árbitro que você, quando vê ele assim, não é questão que ele vai puxar para o seu time, não é isso. Mas que você se sente assim, seguro quando ele está dentro do campo. Pô, cara, o Gilson. O Gilson é um cara, tipo assim, tem tantos, tem muitos, tá? Não, vou até... estaria pecando aqui se eu fosse citar somente o Gilson. Mas eu vou usar o Gilson como exemplo, porque assim, é um cara muito tranquilo. Tipo assim, a arbitragem dele é muito difícil, ele não conseguir agradar os dois times. É difícil mesmo, assim, já perdi com ele, já ganhei com ele, mas é um cara que eu tiro o chapéu. Acho que a arbitragem dele, tipo assim, muitas das vezes ele passa muito despercebido na partida. Isso facilita tanto para quem está ganhando, até para quem está perdendo, que você não tem o poder de reclamar, entendeu? Você não pode reclamar num árbitro que no caso não está interferindo. Então assim, ele é um cara que eu gosto que apite meus jogos, entendeu? E assim, aquele time, você já falou do 100%, mas aquele time assim que você olha assim e fala assim, poxa, esse aí, o natural também tu já falou, mas aquele time que você olha assim e fala assim, se um dia tiver uma oportunidade, eu gostaria de treinar esse time. Cara, deixa eu pensar assim, tô na área de cabeça. Eu acho que, cara, pode ser sincero, tipo assim, como treineiro, a gente fala treineiro, o Marcão que usa muito essa palavreada, fala treineiro. Eu acho que eu conquistei muita coisa aqui. Entendeu, Emerson? Assim, de pelada. Então, assim, eu tomei conta dos melhores times, no caso de Duque de Caxias. Tomei conta do Bitenca, eu tomei conta do Brazuca, eu tomei conta do Natureza, eu tomei conta do La Mafia, tomei conta do Só Cachaça, do Show de Bola. Então, assim, eu acho que eu consegui realizar todos os meus desejos de tomar conta de time. Tem um time que, no caso, assim, o Feijão, do BR3, assim, ele é muito meu amigo particular, né, cara? Então, assim, ele sempre fala, pô, cara, tem a cara do meu time, tem a cara do meu time. Talvez fosse o BR3 um time hoje que, no caso, eu teria vontade de tomar conta e não, assim, não iria acontecer porque lá no Arnão, lógico, por causa do 100%. Mas se tivesse outro campeonato fora, tivesse outro campeonato seria o BR3 e o Durval, que o Renan brinca muito comigo que eu só ganhei time bom, né, que ele costuma dizer. Então ele montou um projeto há 2 anos que ele está buscando, né, fazer com que o Durval vença aqui. E eu falei para ele que seria um dos meus objetivos, seria ganhar com ele para só assim nunca mais ele escutar ele falar para mim que eu só ganho em time no caso de expressão, entendeu? E aí, vamos lá. E agora, aquela torcida que você, de todos os times que você já passou, aquela torcida assim que você vê que ela mexe com a emoção, tanto dos jogadores e com quem tá fora também ali, acompanhando aquela torcida, vê que aquela torcida ali é diferente. Qual torcida que você mais simpatizou e mais gostou? Ah, cara, isso aí não tem na ponta da língua, é o La Mafia, pô. É o La Mafia, não tem pra onde correr. Proporção, como eu falei contigo, aquilo ali foi uma coisa de louco, entendeu? Eu tenho certeza absoluta que quando eu, Danilo, Michel, o Nen, a gente sentou lá no Quinho para poder conversar sobre o assunto, acho que a gente não imaginava que ia chegar a esse ponto. Né? Eles fizeram uma reunião, precisava de um treinador, seria o Marcinho na época, mas o Marcinho tinha abraçado um projeto do Natural e me indicou. E assim, as coisas foram acontecendo de uma maneira muito legal, ao ponto tipo, de quando a gente viu mexer com o bairro. Você mora aqui, você sabe como é que é. Os domingos, você chegar lá, se reunir na Forquinha, aquela torcida subia, os adversários esperavam.
Eu vi até a entrevista das meninas do Pau Rolô, né, no Zé Corneta, que isso aí acabava incentivando elas e outras torcidas, no caso, a melhorar aquela coisa toda. Então, assim, eu acho que o La Máfia, assim, serviu de aprendizado para as outras torcidas de uma maneira que, assim, cativou o adversário, cativava quem era torcedor, ou seja, então, assim, isso mexia muito com a emoção. E quando a gente fazia as preleções, cara, antes dos jogos, porra, era coisa era absurdo aquilo ali, cara. Era uma adrenalina tão gostosa que muitas das vezes a gente, nego fala que não se ganha jogo, porra, na preleção. A gente ganhava jogos na preleção. E um exemplo bem claro foi quando a gente ganhou o jogo do Papo Reto aqui na final. Quando a gente fez a nossa preleção, saímos de lá, filho, a gente sabia que ia ser campeão em cima dos caras. Então isso, assim, é gostoso demais. O La Máfia é uma torcida diferenciada. E a torcida, Cavalo, aquela torcida que gente, mais o saco. Quando você vê ela, você vai estar no jogo ali como técnico do time, aquela torcida tá ali, você fala, meu Deus, hoje é o dia de a gente pegar no meu pé. Cara, acho que é pela minha maneira de ser, né, cara? Como eu falei contigo até no início da entrevista, tipo assim, eu tenho um grau de rejeição muito grande. Muitos falam que, no caso, assim, me queria do lado, outros nem de forma nenhuma, mas uma torcida que me incomodava, cara, quando eu ia jogar contra e depois eu fui tomar conta desse time, foi a do Independente, cara. Na primeira liga, foi a única vez que eu acho que eu joguei contra eles, né? Mas aquilo ali me incomodava, sabia que eles eram, sabe, eram diferenciados e aquilo ali, não sei se era por querer fazer parte deles também, mas assim, porra, eu ouvi eles me xingarem, sabe, aquela coisa assim, me motivava de uma tal forma que assim, quando eu ganhei deles, no caso, no Natureza, lá na Apoteose, 2-1, acho que foi um jogos nos jogos normais, né, da fase normal de classificação, parecia que eu tinha ganhado um título, cara. Tamanho o incômodo que eu tinha, sabe, deles me xingando, me gritando, aquilo ali me incomodava um pouco. E olha que, assim, são tantas pessoas que gostam de mim, eu fui tomar conta lá, depois eu fui fazer parte daquele mundo lá, sensacional, né? Que bagulho gostoso, cara. E assim, eu acho que o cara que jogava contra o Independente, ou o cara que ficava na beirada do campo, meu irmão, sofreu uma pressão muito grande. E aquela pressão, às vezes, me incomodava. Acho que foi a torcida que me incomodava, é eles mesmo, cara. E agora, se você pudesse, sim, voltar no tempo, o que você não faria, o que você fez, e se tivesse uma pessoa assim que você quisesse pedir perdão a ela? Cara, assim, a vida é um aprendizado, na realidade. A gente erra pra caçamba, né? Ainda mais, como eu falei contigo, assim, se tratando de futebol, cara, a gente é 100% emoção. A razão, ela fica do lado de fora do campo, ela acaba não entrando junto ali. Quando você passa do portão pra dentro, ela não entra. Então, assim, é muito difícil você controlar o seu emocional. E com a idade que eu tenho hoje, eu cometi muitos erros, talvez não cometeria, né? Eu tô com 47 anos de idade, fiz muita besteira dentro de campo, briguei muito, discuti, perdi alguns amigos. Mas se tivesse que pedir perdão por uma coisa aqui dentro assim, dentro de campo, eu acho que eu pediria perdão pro Anderson, cara, lá da igrejinha. É um cara que, tipo assim, eu briguei com ele aqui 2 vezes, aqui nos campeonatos que tivemos aqui, eu já noivo, tipo, né, com 20 anos na época, mais, e assim, a gente brigou 2 vezes, 2 oportunidades diferentes. E é uma parada que, assim, ele era um cara que convivia no meu mundo, né, com o mundo do Bitenca. E aquilo ali me incomodava, a gente não se sentia completamente à vontade. Depois que passaram-se anos, a gente voltou a se falar através do Dotimar, onde eu cortava o cabelo, fazia minha barba. E assim, por ele ser amigo particular do Dotimar, aquilo ali fez com que a gente se aproximasse um pouquinho mais. Mas assim, se eu pudesse pedir perdão, seria um cara que eu pediria perdão, seria o Anderson, cara. Porque assim, me incomodava muito não poder fazer parte do mesmo mundo que ele, assim, espontaneamente. Muitas das vezes eu me sentia travado, porque alguns comentavam e a gente muito imaturo, aquilo ali, né, a gente vai na empolgação, mas com a maturidade, no caso que a idade foi chegando, eu vi com que, assim, é uma coisa que me fez mal durante muito tempo. E agora, vamos falar aqui um pouquinho do Campeonato Tricolor, especialmente. Você, ano passado, estava no Natureza, no último ano, chegou na final, perdeu o título para o Bob Marley, e hoje você está no Bob Marley. O que você tem assim para passar para nós? Qual foi o convite? Como é que foi essa transação aí? Cara, na realidade, assim,
o Bob Marley já existe, tipo assim, uma aproximação com o Vinícius, na realidade, né? Tem uma aproximação muito grande com o Vinícius. E o Xoxinho, o Boneco, né? Porque, no caso, sempre fizeram convite. E, assim, algo fazia com que as coisas não acontecessem. No último ano agora, surgiu o Vinícius, né? Eu tinha acertado com o Vinícius, eu acho que um pouquinho antes, quase acertado, e fui pro Natureza. Né? E aquilo ali, tipo assim, parece que eu estava devendo, no caso, aceitar esse convite. Aí o Caio ainda jogava várzea ainda, né? Foi fazer parte do grupo. Eles estavam montando um bom elenco, com uma rapaziada muito boa. O Caio falou para mim, pai, vai lá, cara, vai tomar conta do Bob Marley. Então a gente conversava, e aquilo ali foi fazendo com que, assim, eu me aproximasse de uma tal forma, que foi quando o Vinícius, aí eu e o Vinícius acertamos, no caso, ó, vamos, vai ser esse ano. Então, assim, as coisas aconteceram porque tinha que acontecer. Não sei se porque não aconteceu antes, mas tinha que acontecer esse ano. O campeonato, no caso, a gente acha que caiu na chave, as pessoas costumavam dizer, né, que a chave da gente era uma chave fácil. O campeonato está mostrando que não, exceto o Raça, que disparou os jogos, no caso, a gente tem dificuldade. A gente tem dificuldade tanto, no caso, no nosso elenco, com a rapaziada que tem alguns compromissos e não vem, mas campeonato difícil. A gente vê as duas chaves complicadas. Regulamento esse ano é um regulamento diferente demais, porque você não vai direto para o mata-mata, você tem mais 4 confrontos, né? E você leva os pontos da chave anterior, então isso aí vai ter um diferencial, porque se você perder 1 ou 2 jogos de lá, você corre o risco de não ficar fora. Então, assim, eu entendo que o Bob Marley é uma equipe grande pra caramba, é atual campeão. A gente costuma dizer pro Maurício, pro Rodrigo, que o rótulo de campeão ninguém tira, o currículo tá lá, né? Mas é um outro campeonato, é uma outra competição, tem equipes, no caso, qualificadas que podem surpreender. Então, assim, nós fazermos o nosso papel, a gente tem 5 pontos na competição, joga a última rodada contra o Atlético, ganhando o jogo eu estou classificado, dependendo eu posso até empatar, mas a intenção é fazer o maior número de pontos para chegar na segunda fase bem, né, calejado, para poder a gente fazer um segundo turno bom e participar no caso das finais. Porque essa chave de vocês, muita gente falaram que a chave B ia ser mais difícil, mas a chave A também. No sorteio, tipo assim, a gente conhece o campeonato há muito tempo, né, Emerson? Você faz parte disso aí. Então, assim, a gente entendia que, quando você viu o sorteio, a gente achou, chave feita pro Bob Marley e pro Raça Negra. Muita gente falou. Na realidade, isso não foi isso. Tipo assim, o Raça encaixou, eles têm um conjunto maior, né, melhor do que eu. Não é assim, eles jogam junto há mais tempo. A gente sabe muito bem disso. A rapaziada que joga com o Marcelo Robimar jogam juntos em várias competições. Então, o conjunto deles, no caso, eles estão saindo na frente. Algumas equipes têm que acertar, então demoram mais um pouquinho. É o caso do nosso time Bob Marley. A gente mudou um pouquinho, a gente tem algumas peças novas e assim, nunca achou ainda, mas eu tenho certeza absoluta que eu acho que na segunda fase a gente vai fazer uma segunda fase muito melhor, a gente vai chegar bem para poder brigar pelo título mais uma vez. E até mesmo por inspiração, né? Ano passado, no último campeonato, o Bob Marley se classificou em cima da hora e foi o campeão. O Rodrigo fala isso toda semana, o Rodrigo fala isso, que usa como exemplo, que não foi feito um bom primeiro turno. No segundo turno, no mata-mata, a equipe cresceu e conseguiu ser campeão. Eu entendo também que, no caso, a gente precisava muito mais de jogo de elenco, né, para poder a gente conseguir chegar. Porque os jogos, às vezes, no caso, você vem meio quebrado. Então, tem uns que já tem um compromisso ali, um compromisso aqui e acaba faltando. Mas eu tenho certeza absoluta que, se tratando de Bob Marley, a gente vai conseguir chegar. Campeão, não sei se vai ser, mas a gente vai chegar, a gente vai brigar pelo título. Eu falei, até brinquei com eles. Eu tenho 4 anos de tomando conta aqui no Tricolor. Eu só fiquei fora só do primeiro ano, que foi o ano do que o La Máfia ficou em 3º lugar. Mas eu cheguei entre os 4, disputando 3 finais em 3 anos consecutivos. Vamos ver se as coisas melhoram para mim, porque os 2 últimos eu sou bivice, né? Perdi pro Raça, perdi pro Bob. Então vamos ver se a gente consegue alcançar o nosso objetivo aqui junto com a família Bob Marley. Então a torcida do Bob Marley pode esperar que na segunda faixa aí, para as fases decisiva aí, o Bob Marley vai vir com força máxima. Cara, eu pode ter certeza absoluta que sim. Eu acho que ainda falta um pouquinho de um todo, né? Eu cansei de ver a torcida do Bob Marley, é uma torcida que empolgava, que incentivava. Hoje, eu sei que, no caso, os resultados não fazem com que a torcida, né, compre essa ideia. Mas, assim, pode ter certeza que a ideia é que a gente consiga jogar os jogos, no caso da segunda fase, e até o último jogo contra o Atlético, da forma que nós terminamos aí jogando o segundo tempo, no caso contra a equipe do Lagoinha. Porque assim, a gente com menos 2 atletas, a gente incorporou uma entrega muito maior, a gente estava se cobrando, a gente sabe que tem peças que lá podem fazer um pouquinho mais, pode dar um pouquinho mais.
e as coisas não estão acontecendo. Então, assim, eu acho que a cobrança não toda, a cobrança é nossa, da diretoria, da torcida, dos jogadores, que assim, todo mundo quer o melhor e a gente não está conseguindo dar o melhor. Mas tenho certeza que no segundo turno as coisas vão acontecer e a gente vai brigar por coisas grandes lá na frente. Um recado aqui para a comunidade. A gente sabemos que aqui na nossa comunidade tem muitos jovens, muitas crianças que estão vindo. Eu queria que você deixasse um recado aí para essas crianças, para o futuro aí. Pô, cara, assim, eu torço muito para que as coisas melhorem cada vez mais. Tipo assim, eu uso como exemplo meu filho. As coisas podem acontecer para todo mundo, entendeu? Basta você buscar, você correr, você ir atrás. E assim, então assim, eu costumo dizer para as pessoas que podem ajudar de alguma forma que assim, precisa de muito esporte, coisas sociais que no caso façam com que as crianças daqui tenham outras ideias, entendeu? Tenham outras culturas, busquem aqui, sabe, melhorias desde pequeno, ou seja, com seus pais, você tendo a oportunidade de... Não adianta você só buscar isso se você não ter, entendeu, Emerson? Às vezes a dificuldade é muito grande, a gente sabe muito bem disso. Então, assim, as pessoas que podem ajudar, né, cada um puder fazer um pouquinho, cara, de alguma forma, eu acho que assim, você consegue melhorar bastante, tanto o nosso convívio, nosso social num todo aqui. Então, assim, a gente está vendo que as coisas estão mudando, está melhorando. E, assim, o tricolor num todo, o que você e o Lenilson fazem, né? Esse campeonato aí que a gente briga tanto para poder ter todo ano, isso tem um percentual de importância muito grande, porque as pessoas trocam um domingo, né, por algumas coisas erradas para poder estar na beirada do campo, ou seja, uns bebendo, outros trocando ideia, mas chegam aqui uns 8 horas da manhã, saem daqui 4 horas da tarde, 5 horas, mas com domingo cheio, uns com um caso triste porque perdeu, outros porque ganharam, mas sabe que no caso é interagir com o pessoal, pessoas de fora que vêm para cá. Então assim, a gente está tentando ver que as coisas podem acontecer de uma maneira melhor, mas basta cada um fazer um pouquinho mais. E assim, tem pessoas que estão fazendo, mas acho que ainda falta um pouquinho daqueles que podem ajudar de alguma forma. Não estou falando só dar comida hoje, não só isso não, assim, porque o esporte tem um peso muito grande, né, cara? E o social num todo faz com que as pessoas comecem a acreditar que pode conseguir sair, pode conseguir andar para frente, pode conseguir realizar os sonhos que, no caso, que passam na cabeça de cada família. Então, assim, o meu sonho foi realizado. Então, assim, eu acho que, não é porque foi o meu que o teu não pode ser. Então, assim, mano, basta buscar, basta ter oportunidade. Eu acho que o que falta aqui é um pouco de oportunidade para um todo. Então, assim, se puderem ajudar e quem puder ajudar, vai fazer com que as coisas melhorem cada dia, não só para mim, mas com todo mundo. Porque, assim, eu convivo aqui, né, frequentemente, então eu sei que a gente precisa de ajuda. Esse foi um bate-papo legal com o nosso amigo Cavalo. Cavalo, Deus abençoe, tá? Boa sorte aí. E Deus possa continuar abençoando lá o Caio. Ele possa trazer muitas alegrias. Que um dia, né, como um bom flamenguista, ele possa vir jogar no Flamengo. Não, obrigado pelo convite. É uma oportunidade maneira de poder falar um pouquinho de mim, poder responder algumas perguntas que, no caso, às vezes as pessoas, no caso, queriam escutar também. O trabalho de vocês aqui, a gente sabe que, no caso, é difícil, é complicado pra caramba, falta de tempo, por N motivos, mas é legal, vocês conseguem mostrar um pouquinho do lado de cada um, vocês estão fazendo um trabalho legal, o pessoal que tá começando, que está iniciando, espero que vocês consigam alcançar o objetivo de vocês. E se tratando de Caio, eu falo para ele que, assim, é um sonho que a gente está vivendo, esse sonho a gente vai viver até quando o Papai do Céu permitir. Espero poder ficar aqui na Terra durante muitos, muitos anos para poder ver as coisas melhorarem, tanto para mim, como para o Caio, como para todo mundo que convive aqui na comunidade. Fechado. Um abraço. Equipe Zé Corneta, agradece aí. Fiquem com Deus.